Estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, capítulo 5 da Lei de Conservação, necessário e supérfluo, questões de 715 a 717. Dentro do Livro dos Espíritos, então, a gente tem as leis morais, que são 10. Nós estamos, então, na quarta lei, que é a Lei de Conservação, que está no capítulo 5. Dentro desse capítulo 5, nós estamos no quarto item, já tendo visto instintos de conservação, meios de conservação, gozo de bens terrestres, e, nesse momento, vamos falar sobre o necessário e o supérfluo. Conceitos de necessário e supérfluo. O que é uma coisa necessária dentro do conceito literário? É o que é essencial, que não se pode dispensar, uma coisa que eu não posso ficar sem ela, é fundamental. E o supérfluo? O supérfluo vem a ser aquilo que ultrapassa a necessidade, aquilo que é excessivo, os excessos, os exageros. Kardec começa na questão 715 perguntando como pode o homem conhecer o limite do necessário? O que faz, com que o homem possa distinguir o limite do necessário? E os espíritos respondem que aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Então, o que os espíritos querem nos dizer é o seguinte: essa intuição vem da onde? Essa intuição vem de conhecimento, vem de experiências de outras vidas. Então, a gente traz, Então, ele diz que aquele que é ponderado, ele conhece por intuição, porque ele já passou pela experiência e já aprendeu. E aí ele tem essa intuição dentro de si, distinguindo qual é o limite, aonde eu preciso parar, aonde aquilo não me é mais necessário. E eles continuam dizendo que muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa, ou seja, eu só vou conseguir entender o que é necessário realmente quando eu passo pela experiência de perder ou ter a ameaça de perder o necessário. É uma experiência que ele diz, é a sua própria custa, quer dizer, que cada um acaba passando, e só aí que ele vai valorizar, só aí que ele vai aprender realmente a distinguir quando ele tem a ameaça de perder o que é necessário. Miramês diz que conhecer os limites do necessário, abandonando o supérfluo, demanda tempo e espaço. Sim, é uma questão, Eu trago essa figura conhecimento prévio, uma dica importante. É importante realmente a gente conhecer, a gente fazer a experiência do que é necessário, nos perguntar a cada dia o que é necessário, o que é supérfluo, e isso que Miramês coloca, que demanda tempo, realmente a gente precisa experimentar as situações, as várias encarnações, elas vão nos ajudando a distinguir o que é supérfluo, o que é necessário. Ele continua dizendo que o espírito mais evoluído conhece seus limites por intuição. Então, justamente o que dizíamos na questão anterior, O espírito mais evoluído, porque ele já passou por várias experiências. E ele traz, dentro do seu perispírito, essas situações que o fizeram aprender. E aí ele relembra a intuição
não deixa de ser um relembrar as experiências que teve. E aí ele diz que convém ao homem estudar, meditar e trabalhar sem esquecer o exemplo de Jesus. Parece que não, mas esse limite do necessário é uma coisa que a gente precisa, eu acho que mais do que estudar, precisa experimentar mesmo. E as situações da vida vão nos mostrando o que é necessário, o que deixa de ser necessário. É preciso estar com os olhos abertos, com os ouvidos atentos. Miramês continua ainda, né, nessa lição 1, limite do necessário, dizendo que a gente tem que buscar a harmonia. Busquemos a harmonia que nos garante o equilíbrio da vida. O desperdício é falta grave que a natureza nos cobra, porque ela é justiça em nossas vidas. Então, Miramês já começa a colocar, né, nesse sentido, né, não é só o pessoal, parece que é só o meu, né, mas não. Conforme, né, o homem vai passando do necessário, indo para os excessos, ele acaba desequilibrando o sistema, causando uma desarmonia, e esse desperdício acaba sendo uma falta grave contra a natureza. E a natureza vai nos cobrar, né? Porque é a justiça em nossas vidas. A natureza, ela não perdoa. Quando a gente vai contra a natureza, ela vai, em algum momento, nos cobrar isso. O mundo se encontra em desequilíbrio em todas as áreas e o fator principal é o supérfluo. É um momento, né, de reflexão, porque todo o desequilíbrio do planeta em si, né, de todo o desequilíbrio de todas as áreas, no fundo, ele tem nessa lei de conservação, quando o homem não, quando ele ultrapassa o necessário, quando ele vai na sua ganância, buscando os excessos dentro da natureza, isso acaba desequilibrando de tal maneira e formando os grandes catástrofes, em todos os sentidos, né? Miramês coloca uma coisa muitíssimo interessante aqui, dizendo, né, que o mundo se encontra em desequilíbrio. Uns vivem muitas pessoas vivem no prazer do desperdício. O desperdício, viver os excessos, é uma coisa prazerosa. Outros vivem dentro do supérfluo, só buscando aquilo que não tem necessidade, mas dá prazer. E com isso, a consequência vem com que outros passam necessidade daquilo que alguns retêm por validade de um dia. Então, vê o ciclo de desequilíbrio que é. Quando uns desperdiçam, outros vivem supérfluos, outros acabam sofrendo a consequência por passar pela necessidade daquilo que os outros têm demais e não dividem, né? Na questão 716, aí Kardec coloca, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades. Então, se existe uma lei de conservação, a natureza ela não teria nos dado essa dica, vamos dizer, né? Esse limite da necessidade, não seria uma coisa que a própria natureza nos daria isso? E é muito interessante o que os espíritos respondem. Eles dizem que, sem dúvida, mas a natureza realmente ela nos dá o limite do necessário, mas o homem é insaciável. Então, que a natureza nos dá essa dica, com certeza, só que nós sempre queremos mais.
Por meio da organização que lhe deu a natureza, ele traçou o limite das necessidades. Então, a natureza dá sim os limites. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição, criaram necessidades que não são reais. Então, a gente acaba criando, no dia a dia, necessidades que não são necessidades, que são supérfluas, mas que a gente acaba colocando aquilo como necessário. E aí é que ocorre o desequilíbrio. Miramês, na lição 2 do volume 15, né, do Filosofia Espírita, ele fala sobre a natureza em ação. E eu trago essa figura justamente que coloca, né, o mundo em harmonia com os seres todos criados, né? A natureza, os animais, os vegetais. E o homem, quer dizer, o homem fazendo parte disso, e do lado de cá o homem que quer ser soberano. Ele quer fazer o papel do Criador. Então, a natureza, ela traçou os limites, só que o homem não quis entender. Ele não quis fazer parte dessa natureza, mas ele quer estar acima, é o seu ego, ele quer estar acima de tudo, como um criador que ele não é. É indispensável amar a natureza desmedidamente, amar as águas, as plantas, os animais, o ar, o sol e a própria vida. Mas, em primeiro lugar, ao Criador de todas as coisas, para então sentirmos o próximo como sendo a nós mesmos. Esse procedimento é a natureza em ação permanente. Então, nós fazemos parte da natureza e, junto com toda a criação do Pai, a gente tem como lei natural conservar tudo aquilo que o Criador criou e não querer ser mais insaciável, comandar tudo, e aí a gente acaba causando a destruição. E aí nós podemos nos perguntar, né, agora, um momento de reflexão. O que a gente está comendo necessário ou supérfluo? O que acontece com a gente quando a gente come demais ou come o que não faz bem ou a gente passa dos limites? Tem as doenças, vem as dores, né? Fato, como uma dor de estômago, né? Uma náusea. O que acontece quando eu me exponho demais ao sol? Quando eu passo do necessário da exposição ao sol, eu me queimo. A natureza impõe. A natureza dá o limite, mas a gente passa do limite. O que acontece quando eu vivo dos prazeres, quando eu bebo demais, eu perco o reflexo, eu bato nos meus familiares semelhantes, eu perco a noção, ou eu vou dirigir bêbado, causa um acidente não só para mim, para os outros. Então, todas as vezes que eu passo do necessário, eu causo um mal, um desequilíbrio para mim e para o outro. Quando eu não cumpro com meus deveres, é claro que a gente tem, né, outras tantas situações, mas muitas vezes eu fico desempregada porque eu não cumpro o meu dever, porque eu não trabalho bem, porque eu vou trabalhar bêbado, atrasado, estressado, porque eu causo conflitos dentro do trabalho e acabo sendo mandado embora. Pode ser o desemprego uma consequência do meu desequilíbrio. Quando eu jogo lixo no lugar errado, nos rios, na frente das ruas, de qualquer maneira, olha aí, o que acontece? A poluição, a água poluída e
os entupimentos, os alagamentos, a natureza dá limite, mas a gente passa. Quando eu desperdiço água, quando eu vou além do necessário, sem raciocinar, sem usar com racionalidade os bens que eu tenho. Quando ocorre o desmatamento, quando eu acabo com a natureza, desmato, por ganância, ou quando eu quero conflito de terras, quero sempre mais. Então, esse desequilíbrio a gente tem que perceber que não é por conta de que a natureza não nos dá limite, não nos dá condição de enxergar o limite do necessário. Mas nós passamos. O homem, como diz os espíritos, é insaciável. E aí quer mais, quer fazer do seu jeito, quer ir além e acaba fazendo bobagem. Pergunta 717, Kardec faz a seguinte questão. Que se há de pensar dos que monopolizam os bens da terra para se proporcionarem do supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Agora, Kardec já coloca mesmo assim a situação maliciosa, né? O que a gente pode pensar daqueles que realmente monopolizam todos os bens para si, né? E não deixam, né? Usando, proporcionando supérfluo, né? Indo além do necessário, e com isso eu vou deixar faltar para os outros. Como é que fica essa situação? E os espíritos respondem, eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, é claro que quando eu acumulo, quando eu retenho nas minhas mãos todos os bens da terra, tudo para mim, indo além do necessário, portanto, eu ficando com o supérfluo, e aquele supérfluo que eu detenho é o necessário do outro. Eu vou ter que responder por isso. Muitos por ignorância, né? E acredito eu que é sempre por ignorância, porque a gente está aqui para evoluir. Então, essa ganância, esse ser insaciável, acaba tirando dos irmãos aquilo que poderia fazer com que todos evoluíssem, com que todos crescessem. Kardec faz seu comentário, né, como ele costuma fazer, e é interessante o resumo que ele faz da resposta dos espíritos. Então, ele coloca, né, nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Ou seja, não é uma coisa traçada. Onde é que está o limite do necessário e o supérfluo? Você tem que encontrar. Você tem que se perguntar. Então, não tem uma coisa absoluta. Até aqui é necessário, até aqui é supérfluo. Você tem que, é um conhecimento que você tem que adquirir. Kardec diz, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, é preciso que a gente raciocine, que a gente conheça, que a gente entenda, que a gente reflita e não simplesmente agir como um selvagem que desconhece as leis, que não raciocinam, que vivem só do supérfluo, do prazeroso, do que não me dá a noção do todo, da fraternidade, de que a criação é para todos. Kardec continua. Ele diz, tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Exato. É o meu raciocínio que vai dar as regras. O que eu preciso? Isso é necessário para mim?
A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Então, Kardec já coloca aqui, né, como é preciso a gente ter esse sentimento de caridade, de que a criação não é simplesmente para meu bel prazer, mas para todos. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que a religião só tem a máscara. É um puxão de orelha muito grande, né, que os espíritos nos dão na lei de conservação. Às vezes a gente vive muito no supérfluo, a gente acha que aquilo pode não estar afetando ninguém. Um tempo atrás, eu vi umas reportagens de algumas pessoas que começam a fazer, né, uma regra de vida, vamos dizer assim, do que é justamente para que não tenha mais do que o necessário. Então, porque assim, se a gente for olhar dentro da nossa casa, quantas coisas a gente tem? Talvez, quantas coisas que estão dentro dos nossos armários que a gente não use há anos. Aquilo é necessário ou é supérfluo? Pode ser até comida. Quanta comida talvez vai para o lixo, deu lixo, não usou. É uma reflexão constante. E aí eu li essa pessoa, né, que ela disse que criou a seguinte regra. Ela foi morar em um lugar, começou, né, de nada. Então, assim, o que você precisa para morar ali? E aí ela falou assim, quando eu precisava de uma coisa, pela terceira vez, aí eu comprava. Vou dar uma coisa simples, liquidificador. E eu precisei de liquidificador hoje. Tá, não tinha. Mês que vem, precisei de liquidificador de novo. Na terceira vez que ela precisou de liquidificador, então eu realmente preciso de liquidificador. Comprou. A cadeira, o fogão. Precisei. Precisei. Quando a terceira vez que ela precisava, aí ela comprou. E, da mesma maneira, aquelas coisas que se percebeu que há anos, né, ele paletó que está lá, que há 10 anos, ele deu para alguém que é necessário, necessitando. E por aí vai. Parece besteira, parece bobeira, mas aquela pequena coisa que não me serve, que é supérfluo para mim, pode ser um necessário para o outro. E é por aí que a gente começa. Lógico que depois a gente tem grandes catástrofes, brigas, conflitos por terra, que é necessário ou não, né? Espaço marítimo, aéreo, é necessário ou não ao país, por exemplo. Mas a gente tem que começar do medinho, a gente tem que começar do nosso, para que possamos depois refletir no maior, né? Miramês fala do instrumento de escândalo na lição 3, dizendo o seguinte, que a doutrina espírita ela vem nos ensinar o que fazer com os bens materiais, para que eles não sirvam de pedra de tropeço nos nossos caminhos. Olha que coisa séria que a doutrina espírita, os espíritos, através da codificação, vem nos dizer. Como a gente utilizar os bens materiais. Por quê? Porque nós evoluímos e levamos na nossa vida os bens materiais? Não. O que aprendemos e o que fizemos com os bens materiais. E aí, o que Miramês coloca aqui é sério. Porque, às vezes, aquele bem material pode ser uma pedra de tropeço no meu caminho. E se meu apego for tão grande por aquilo que me é supérfluo e que pode ajudar o outro, isso é uma pedra de tropeço no meu caminho. Se aquele carro que está na minha garagem, que eu não faço nada com ele,
que ele está sempre lá, enferrujando, e que pode ser um meio de transporte para o outro, isso é uma pedra tropeço para mim. Agora, se o meu carro vai para a rua levar quentinhas para o irmão, vai carregar, né? Virei bagageiro esse tempo, né? Leva coisa do centro espírita para casa, para a ONG, da ONG para o centro espírita, e carrego pessoas, dou carona, não é super, é necessário. Então, é importante, é isso que Miramês fala, é muito forte, e que a gente tem que se questionar. Será que temos bens? Será que temos bens materiais que estão sendo pedra de tropeço no novo mundo de evolução? Temos que refletir. O apego aos bens materiais entrava a vida do ser humano e faz com que ele sofra a prisão dos seus mais elevados dons da vida. A gente está vivendo conflitos onde muita gente inocente está morrendo porque estão brigando pelo supérfluo, porque estão brigando pelo aquilo que não é necessário, estão brigando pela ganância, pela insaciedade do ser humano. A gente tem que refletir. E eu termino aqui com essa poesia, não sei como dizer, com esse escrito com essa reflexão de Chico Xavier, que é muitíssimo interessante. Olha o que o Chico diz sobre o necessário e o supérfluo. Ele diz que uns queriam um emprego melhor, outros, eles só queriam um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, mas outros, eles só queriam uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas queriam viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, pai e mãe mais esclarecidos. Outros, eles só queriam ter pai e mãe. Uns queriam ter olhos claros, azuis, verdes. Outros só queriam enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros queriam apenas falar. Uns queriam silêncio, outros queriam apenas ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros queriam apenas ter os pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam o supérfluo e outros apenas o necessário. Que reflexão, Chico! Que bênção, Chico! Como a gente precisa aprender isso? A gente quer sempre mais, mas esquece do necessário. Esquece do básico, esquece de agradecer aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho. Eu lembro que, na minha profissão, muitas vezes eu trabalhei na noite de Natal, na noite de Ano Novo, no Carnaval. E um dia, chegando no plantão, nem eu também. Nós estávamos pegando elevador juntos, né? Os três. A chefe de enfermagem até estava lá, né? De plantão aquele dia, na supervisão. Eu ia para não sei que setor, uns três ou quatro. Em pleno dia 1º de janeiro, às 7 horas da manhã. Todo mundo ia deitar e eu ia dormir, né? Todo mundo de rever. A gente depois. E aí o chefe de enfermagem, aquela conversação. Gente, graças a Deus, nós estamos empregados. Graças a Deus, nós somos funcionários dessa instituição. Graças a Deus, a gente tem o salário que nós temos, o salário que um plano de saúde. É verdade. Não vamos reclamar de estarmos aqui no dia 1º de janeiro. É verdade. Calamos a boca na hora e nos demos conta que a gente tinha ali o necessário,
que para muitos poderiam ser supérfluas, mas que era o nosso necessário. Porque muitos queriam ter aquilo que a gente estava achando que era ruim. E por aí vai, né? É isso. Nossa reflexão desse estudo.